Graça e paz. Você já se perguntou? Paga-se pelo pecado do outro? Alguém é punido pelo pecado do outro? Alguém sofre consequências pelo pecado do outro? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Inúmeras vezes vemos o povo sofrer por causa dos pecados de uma minoria ou maioria. Inúmeras vezes a gente vê no decorrer da história bíblica, no decorrer da história secular, é em guerras, é em doenças, é em pragas, às vezes acidente do ser humano, às vezes juízo de Deus. A gente vê Deus enviando pragas, a gente vê Deus fazendo juízo, a gente vê Deus permitindo inúmeras coisas acontecendo, catástrofes naturais. Todas essas coisas acontecem pela mão de Deus ou pela autorização de Deus. Deus está no domínio de todas as coisas, não se engane. Não atribui ao inimigo de nossa alma coisas que é Deus quem está fazendo. O inimigo de nossa alma não pode fazer nada se Deus não autorizar. E a maioria das coisas que acontecem na nossa vida é porque nós fizemos por onde? Todas essas coisas acontecem pela mão de Deus porque todas as coisas estão no seu controle, geralmente para corrigir o seu povo. Geralmente consequência das nossas atitudes, das coisas que a gente plantou para corrigir o seu povo. Por mais que muitos não entendam, Deus faz isso por amor. Provérbios capítulo 3, versículo 11 vai falar que Deus corrige o seu povo, assim como um pai ao filho que ama. Ou seja, é por amor, é para o nosso próprio bem. Sabe quando um pai corrige o filho? Quando o filho bate no coleguinha e o pai corrige e não pode. É justamente para o filho não crescer violento. Porque aquela criança que cresce violenta, uma hora encontra o que está procurando, alguém mais violento que ele. Uma criança que pegou uma coisinha do coleguinha na escola, o pai corrige, não pode. E corrige ele, seja da forma que o pai vê ser conveniente. Às vezes com a chibatada, às vezes deixando de castigo, para que ele não volte a roubar. Porque sabe que se ele crescer achando que aquilo é normal, haverá consequências. Então, Deus corrige as pessoas, corrige o ser humano, nessa intenção, que a gente aprenda com a correção. Uma coisa é fato, o povo pagava por causa dos pecados dos outros. Ali, quando Deus permite que a Babilônia invade Judá e mate muitos, expulse muitos, leve os outros cativos, é porque o povo estava em pecado. Estava 100% do povo em pecado, Henrique? Não, justamente não. Tanto que Deus avisa o que ia acontecer. Deus recomenda que o povo se entregue, porque na Babilônia Deus ia tratar o povo. Alguns não obedeceram e fugiram para outro lugar, alguns morreram tentando enfrentar a Babilônia. Mas era Deus corrigindo o seu povo usando a Babilônia. A gente vai conseguir ver isso lá em Jeremias capítulo 32, do 28 ao 30. Leia aí na sua Bíblia, eu não vou ler aqui justamente por causa do tempo. Em Êxodo capítulo 20, versículo do 5 ao 6, Deus diz que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira geração. Até a terceira geração, o que acontece aqui, Henrique? Olha bem o que acontece. O pai é um criminoso que leva a vida desse jeito. O que ele tem para ensinar para o seu filho? Qual é o exemplo que ele está dando para o filho? Grande probabilidade do filho ser um criminoso como ele. Não é 100%, mas é grande a probabilidade. Então, seguindo essa tendência, Deus fala que visita o pecado dos pais até a terceira e quarta geração. Está escrito, está na Bíblia. Gênesis capítulo 20, do 5 ao 6. Não é que Deus é mau. Acontece que o pecado nos torna ignorantes com relação à sua bondade. Em Oséias capítulo 3, versículo 4, fala sobre o povo sofrer por ignorância. Ele diz, meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E isso ele cobra dos sacerdotes. Sacerdotes eram responsáveis de trazer o conhecimento de Deus ao povo. Assim como um pai é responsável de guiar o filho pelo caminho certo. Então esse pai que eu usei como exemplo, esse pai criminoso, se ele não souber o caminho de Deus, o que ele vai ensinar para o filho? Vai ensinar o caminho que ele sabe, ele vai ensinar a ganhar dinheiro fácil,
vai ensinar a juntar riqueza, acumular bens com dinheiro do crime. Esse filho vai aprender o quê? Grande é a probabilidade. Quando eu falo probabilidade, eu quero dizer que não é 100%. Tem filhos de criminoso que não compactua com o crime. Tem filhos de corruptos que não compactua com a corrupção. Tem exceções. Mas a probabilidade aumenta quando a influência é criminosa. Quando o pai ensina o lado errado. A probabilidade do filho seguir o pai é grande. É grande. O conhecimento é tão libertador que Jesus faz menção dele, fala a respeito do conhecimento em João 8, do 31 ao 32. Isso eu vou fazer questão de ler. João 8, do capítulo 31 ao 32. Jesus já faz menção ao conhecimento e da importância do conhecimento. Jesus fala: aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento é libertador, ele cura, ele sara. A gente vai ver aqui nos versículos o que o conhecimento traz, alguma das coisas. O conhecimento é cura, está em Isaías 53, do 4 ao 5. Lá em Isaías 53, do 4 ao 5, a palavra vai falar que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele estava levando as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas chagas, as nossas feridas. Aleluia! Principalmente na alma, depressão, ansiedade, traumas. Jesus estava levando. Levou também a cegueira dos olhos, físico, por isso que cego enxerga, por isso que pessoas paralíticas andam, por isso que mudo, surdo, se recupera a natureza que Deus fez para o ser humano. Por isso que naquele grande dia lá no céu não haverá doença, não haverá dor. O conhecimento, ele traz o conhecimento do perdão de Deus para a gente, conforme a gente conhece a palavra, o propósito e a obra de Cristo, a gente recebe o perdão de Deus, a gente interioriza por meio do conhecimento o perdão de Deus. A gente vai encontrar isso lá em 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. O conhecimento é a salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vai falar sobre isso. O conhecimento é vida com Deus. João 14, do 16 ao 17, vai falar sobre isso. E o conhecimento é tão libertador que o conhecimento nos tira das trevas e nos leva para a luz. Nos tira de um lugar horrível e nos leva para a presença de Deus. Como sabemos, Deus revela gradativamente à humanidade. Deus se revela gradativamente à humanidade. Já no versículo de Êxodo, capítulo 20, do 5 ao 6, que a gente fez menção no começo, lá vai falar que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Mas Deus, ele visita com a sua bondade a descendência do justo até 1000 gerações. Aqui deixa claro que a misericórdia, a graça de Deus é muito maior do que a sua ira, é muito maior do que seu castigo. A graça dele supera isso. Então, deixa entender que, se por acaso o filho do traficante, o filho do bandido, o filho do criminoso não se querer seguir o caminho do Pai e optar por conseguir misericórdia e perdão de Deus, Deus vai perdoar. Deus é muito mais pronto a perdoar do que a castigar. Só que não podemos brincar com a sua longanimidade, com a sua paciência, com a sua misericórdia. Não podemos brincar porque Deus é justo. Ao mesmo tempo que ele é misericordioso, ele é justo. Pensa bem nisso. Ele não vai mudar nenhuma das características dele. Então, se ele falou para você se arrepender, se ele falou que é a hora de você se arrepender e parar, é a hora. Não brinque com a misericórdia de Deus. Não brinque com a justiça, não brinque com as características de Deus, com os atributos de Deus. Aproximadamente 800 anos depois,
vemos Deus falar por boca de Ezequiel no capítulo 18, versículo 20. Olha o que ele falou. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não viverá a iniquidade do pai. O filho não levará a iniquidade do pai. Ou seja, como a gente sabe, Deus se revela gradativamente à humanidade. Antes ele falou sobre visitar a iniquidade dos pais no filho. E diz também que a misericórdia dele é muito maior. Agora, 800 anos depois, aproximadamente, ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. E ele deixou bem claro que o filho não pagará pela iniquidade do pai. Ou seja, ninguém é obrigado a pagar pela iniquidade do pai, nem da mãe. Por que acontece de filhos nascerem doentes, filhas sofrerem as mesmas coisas que a mãe sofreu, outros seguir o mesmo caminho do pai? Por que acontece de demônios tentar perseguir o pai, tentar perseguir o filho, trazendo sempre as mesmas situações na vida da pessoa? Por que isso acontece? Isso tem a ver com o conhecimento seguido de obediência. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece a Deus, aí é libertador, porque a gente vê que a maldição dos nossos pais não tem direito na nossa vida. Porque Deus disse. Porque Deus é misericordioso. Em Tiago 4, 7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se você não quer que as mesmas coisas que aconteceu com os seus pais aconteçam contigo, se você não quer ter que pagar pelo pecado dos outros, tome conhecimento do que Deus fez para você, tome conhecimento do que Deus é para você. Se sujeite a Ele. Esse se sujeitar é obedecer a Deus, se voltar para Deus. Em vez de se inclinar ao pecado, em vez de se inclinar para as coisas desse mundo, se inclinem para Deus. Aqui então está escrito assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago está apelando para que a igreja se submeta a Deus, para que a humanidade se submeta a Deus e abandone o pecado. Rejeite o pecado, rejeite seguir a mesma vida que seu pai, rejeite seguir a mesma vida que sua mãe, rejeite. Você não é obrigado a sofrer as consequências dos seus pais. Então, resposta ao título, paga-se pelo pecado do outro? Eu digo que sim, mas eu preciso acrescentar, não precisa pagar pelo pecado dos outros. Mas, porque a pessoa não conhece a verdade e não se submete ao governo de Deus, acaba herdando realidade de seus pais, que às vezes também herdou do seu. Se a pessoa paga pelo pecado de outros, é porque ela não conhece a palavra de Deus, é porque ela não se aproxima de Deus. Deus quer fazer justiça em seu favor. Você precisa tomar conhecimento dele, você precisa se aproximar dele. Hoje, antes de dormir, o dia que você estiver assistindo esse vídeo, ora a Deus, pede a Deus para te livrar de todo o mal que te persegue, todo o mal que tenta contra a sua vida, mal que veio dos seus avós ou dos seus pais, seja lá de quem vier. Eles não têm direito na sua vida porque Jesus morreu por você. Ele pagou pelos seus pecados, pagou pelos pecados dos seus pais. E o nome de Jesus tem poder. Usa o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus. E você não pagará pelos pecados dos seus pais. Essa é a lei de Deus. Faça valer a lei de Deus na sua vida. Se submeta à lei de Deus. Em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.